Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em São Lucas, capítulo 17, dos versículos 1 ao 6, onde Jesus diz aos seus discípulos que é inevitável que os escândalos aconteçam, mas ai daquele que produz os escândalos. Seria melhor para esse que fosse amarrado a uma pedra de moinho no pescoço e o atirassem no mar, do que escandalizasse um dos pequeninos na fé. Prestem atenção, se o seu irmão pecar, repreende-o, e se ele se converter, perdoe-o. Porém, se ele pecar 7 vezes contra você no mesmo dia, e 7 vezes vier dizendo, estou arrependido, você deve perdoá-lo. E os apóstolos então disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus respondeu, se vocês tivessem fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira, saia daqui e se lance ao mar, e ela obedeceria a vocês. Jesus está aqui trazendo uma palavra de alerta importante para aqueles homens, dizendo, olha, primeiro, os escândalos estarão sempre com vocês. Então aqui já nós paramos para refletir acerca do que vemos e ouvimos todos os dias. Sempre há um escândalo aí no mundo gospel, no mundo cristão. Sempre a imprensa está aproveitando para dizer, quando algo acontece com um pastor, com um padre, com uma liderança cristã, o seguinte. Por exemplo, pastor bêbado atropela criança. Se não fosse pastor, estaria escrito apenas assim, homem bêbado atropela criança. Isso aqui é só um exemplo, para nós percebermos que as pessoas estão sempre tentando plantar um escândalo quando ele não há. Quando é um fato que acontece comum e corriqueiro da vida, porque há um sentimento anticristão em voga, sobretudo nos meios de comunicação. Mas cabe para nós já refletirmos nesse início do trecho aqui, Jesus falando, que os escândalos estarão sempre aí. Os escândalos não devem ser motivo para balançar a nossa fé, ou nos fazer desiludir com a igreja, com o cristianismo e com as pessoas. Jesus continua dizendo que ai daqueles pelos quais os escândalos vêm. E aqui nós também precisamos parar e prestar atenção, porque nós não podemos de maneira nenhuma nos tornar escandalosos. Nós não podemos tomar parte no escândalo e nem defender aqueles que, praticando coisas erradas, estão trazendo escândalo para a igreja ou para a fé cristã. Então é claro, nós não podemos atirar as pedras, mas nós também temos de tomar o cuidado de corrigir ou de entender em que ponto as pessoas erraram. Todos nós estamos sujeitos a pecar, então todos nós podemos cair nos erros e nas falhas que os outros que estamos apontando caíram. Mas precisamos, apesar disso, entender qual caminho não tomar e como corrigir a pessoa que está, por acaso, caindo em algum erro, em algum escândalo. E o trecho mais importante de tudo que Jesus está dizendo aqui é, se o seu irmão peca contra você e até 7 vezes, perdoe-o 7 vezes. Se você vê alguém pecar, e eu até acabei de comentar isso, repreende-o, corrija-o, e se ele se converter, então abrace-o, traga-o para perto. Nós devemos ter esse cuidado. A igreja não serve para enxotar pessoas. A igreja não serve para fazer aquelas disciplinas fundamentalistas, onde a pessoa é chamada até a frente, confessa o seu pecado, senta, fica de banco, como muitos dizem por aí. Aquela disciplina que toda a comunidade sabe, às vezes por um pecado íntimo, pessoal que aquela pessoa cometeu. Nós não podemos agir dessa forma, mas nós devemos trazer a pessoa para perto, repreender no sentido de corrigir, de alertar, de falar, olha, você errou aqui, aqui, aqui. Esse é um acompanhamento pastoral, que o pastor, a liderança da comunidade precisa fazer. Mas a comunidade precisa abraçar e falar, olha, agora nós vamos caminhar juntos, nós vamos caminhar em unidade. E aquele que peca precisa ser perdoado. E nós precisamos ter um coração perdoador, porque se queremos ser discípulos de Jesus, é por esse caminho que devemos trilhar. Muitas vezes o perdão não significa sentar para comer uma pizza junto. O perdão significa esquecer o que passou
e se aliviar daquela carga e entender que você pode até mesmo frequentar o ambiente que aquela pessoa frequenta, estar junto com ela, mas não quer dizer muitas vezes que você tem que ser amigo, que você tem que ter um relacionamento íntimo. Muitas pessoas confundem, mas se eu perdoar, não. Existem casos em que o perdão ele é complexo, a situação ela é complexa, mas Jesus nos ensina a perdoar, a reatar os laços, a andar em unidade, sobretudo quando nós estamos falando de irmãos na fé. Então que a partir deste evangelho nós possamos orar e pedir a Deus que Ele esteja nos ajudando a viver isso daqui, tudo que Jesus ensinou nesse trecho, de maneira reta, precisa, conforme Ele quer nos ensinar. Deus abençoe você. Até amanhã.